Esta viagem começa próximo do centro de Portugal, no Castelo de Linhares, antes de seguir rumo ao sudoeste até a bela cidade de Coimbra e sua antiga universidade. De lá, é feita uma visita a dois mosteiros espetaculares, em Batalha e Tomar, antes de seguir para o litoral até o resort de Nazaré. Ao sul, um pouco mais para dentro, fica a impressionante cidade murada e o castelo de Óbidos. E no litoral estão as encostas íngremes de Cabo da Roca. Seguindo pelo litoral, a viagem passa por uma série de belíssimas praias e resorts, incluindo Cascais e Oeiras, antes de subir o Rio Tejo e chegar ao destino final, Lisboa, a capital de Portugal. Na região montanhosa de Guarda e no Parque Natural da Serra da Estrela, fica o vilarejo isolado de Linhares, que é habitado desde os tempos do Império Romano. Antes da ocupação, aqui viviam os lusitanos, a tribo ibérica da qual se acredita que todos os portugueses descendam. No século XIII, o castelo foi reconstruído sob a regência do rei Diniz e teve uma função importante nos primeiros estágios da formação da nacionalidade portuguesa. O castelo foi muito danificado e negligenciado ao longo dos anos, mas as duas torres que persistiram, com vista para o vale, dão uma ideia da sua importância no passado. Elas estão abertas ao público e a vista da paisagem do topo do castelo é admirável. Em 1991, o governo instituiu o Programa de Aldeias Históricas, no qual 12 delas foram identificadas pela importância e necessidade de restauração, além de promoção. Uma delas é o antigo vilarejo de Piódão. Neste vilarejo, todas as casas são construídas com xisto, um tipo de pedra que se lasca facilmente e constitui um material de construção prático e resistente. Os telhados são de ardósia. Outra característica única das casas é o uso de tinta azul para as portas e janelas. Conta-se que o motivo para isso é que a única loja que vendia tinta só dispunha da cor azul. Como a aldeia era muito isolada, simplesmente não havia outras cores. Seja qual for o motivo real, Piódão é muito singular. E agora, graças ao Programa de Aldeias Históricas, é um destino frequente entre os turistas, que trazem recursos cruciais para o vilarejo. O rio Mondego corre por entre as montanhas e passa pela cidade de Coimbra. É um dos centros urbanos mais importantes do país e foi a capital de Portugal durante a Idade Média. A cidade foi fundada pelos romanos, depois tomada pelos visigodos, depois pelos mouros e, finalmente, conquistada em 1064 pelo povo português emergente. Durante a era dos descobrimentos do país, quando os exploradores partiam pelos mares em busca de novos mundos, Coimbra se desenvolveu como centro cultural. As ruas antigas contam com muitos monumentos, incluindo um grande número de igrejas. E sobre a colina da qual se avista o rio está a Universidade de Coimbra, uma das mais antigas universidades do mundo em atividade contínua. Ela foi fundada em 1290, mas foi transferida para Lisboa em 1338 por ordem do rei, quando a cidade se tornou a capital do país. Depois, em 1597, a universidade retornou para Coimbra, se expandindo e passando a ocupar o antigo Palácio Real. Naquela época, as únicas disciplinas que se ensinavam eram teologia, medicina e direito. No século XVIII, foram introduzidas novas matérias, incluindo estudos científicos. A coleção de instrumentos antigos que a universidade guarda daquela época é uma das mais importantes da Europa. Atualmente, ela tem 7 faculdades e cerca de 20 mil estudantes. É por isso que Coimbra foi apelidada de a Cidade dos Estudantes. Portugal conta com um grande número de magníficos mosteiros históricos. 2 deles ficam a somente 30 quilômetros de distância um do outro. O primeiro fica em Batalha,
e é um dos mais originais e elaborados exemplares do período gótico tardio de Portugal. E agora é um patrimônio mundial da Unesco. O mosteiro foi erguido no século XIV, por ordem do rei João, em gratidão à Virgem Maria por uma batalha vitoriosa. As obras prosseguiram durante quase 200 anos e só foram interrompidas porque o rei decidiu investir todo o esforço e o dinheiro em outro mosteiro em Lisboa. É por isso que uma das capelas nunca foi terminada. Porém, foi o exército francês, no início do século XIX, que causou os danos mais graves, saqueando e incendiando o complexo. Ele passou 30 anos em ruínas, até que se decidiu iniciar uma imensa restauração, que iria levar mais de 6 décadas. Em 1907, ele foi decretado Monumento Nacional. Sobre uma colina próxima de Tomar está o Convento de Cristo. Este enorme complexo ilustra 7 séculos da história de Portugal. Os romanos realizavam cultos neste local antes da construção da primeira parte do mosteiro e do castelo no século XII. O terreno havia sido concedido aos Cavaleiros de Jerusalém, mais conhecidos como Cavaleiros Templários, pela ajuda na luta contra os mouros, e foram eles que construíram a Igreja Redonda. Também ergueram o castelo, pois os mouros continuaram atacando Tomar até serem expulsos definitivamente da Península Ibérica. O castelo fazia parte de um sistema defensivo que visava proteger a fronteira do jovem reino cristão contra os mouros, que ocupavam a maior parte do que hoje é a região norte de Portugal. Quando a França perseguiu os cavaleiros e os tornou ilegais no século XIV, o rei Diniz de Portugal fundiu os templários à Ordem Portuguesa dos Cavaleiros de Cristo, transferindo a sede para Tomar. O rei seguinte, Dom Henrique, o Navegador, transformou os cavaleiros em navegadores e, no século XVI, os utilizou para expandir o reino e levar a palavra de Deus para outros continentes. Enquanto isso, eram erguidas novas construções monásticas em Tomar, entre elas um novo claustro e um dos mais belos exemplares de arquitetura renascentista de Portugal. Porém, como aconteceu em batalha em 1810, o exército francês tomou a Ordem de Cristo e a transformou em quartel militar, causando muitos danos irreparáveis. Apesar disso, o que resta é um dos monumentos arquitetônicos mais singulares e impressionantes de Portugal. A água é essencial à vida. Como não havia um poço no mosteiro, a água precisava ser carregada ou bombeada do vale e armazenada em tanques. Mas no século XVII, um grande aqueduto foi construído a partir do vilarejo de Pegões, onde havia 4 poços. Ele tem 6 quilômetros de comprimento e 160 arcos, incluindo uma seção de 2 níveis, com 30 metros de altura que atravessa o vale. Atualmente, as represas formam grandes reservatórios, que são muito necessários com o clima seco de Portugal. Este fica em Castelo do Bode e é o segundo maior corpo de água doce do país. Os rios também fornecem água doce, e o Tejo é o rio mais longo da Península Ibérica, com pouco mais de 1.000 quilômetros de extensão. Ao longo desse percurso, há muitos afluentes, que descem das montanhas e correm para o sul. Esse é o rio Zézere, em Constância. Quando o Tejo começa a correr numa planície, já perto do fim do trajeto até o mar, ele contorna um dos castelos mais pitorescos de Portugal, Almourou. Construído no século XII numa ilha, o castelo fazia parte de uma linha de fortificações defensivas, entre as quais estava Tomar. E assim como Tomar, era uma fortaleza dos Templários. O castelo de Almourou é um dos melhores exemplos de fortes militares da reconquista de Portugal pelas forças cristãs, além de representar a era dos Cavaleiros Templários. Após a expulsão dos mouros, a importância estratégica do castelo diminuiu e ele foi abandonado.
Aos poucos, foi se transformando em ruína. Foram os ideais românticos do século XIX que acabaram levando à restauração do castelo, que recuperou a antiga glória. Uma das maravilhas de Portugal é o litoral, onde o Oceano Atlântico erodiu as encostas e criou amplas praias de areia. Um século atrás, Nazaré era um pequeno porto de pesca. Mas o turismo em massa do século XX mudou tudo, como aconteceu com muitas outras vilas espalhadas pelo litoral. Agora, os próprios pescadores se tornam uma atração turística ao porem as cavalas para secar. A cidade se divide em duas. No topo da falésia, o bairro de Sítio oferece as melhores vistas do litoral e é ligado ao bairro da Praia, embaixo, por um funicular. A Praia de Nazaré é considerada uma das melhores do país. Em certas épocas do ano, as ondas atraem surfistas de todo o mundo. Mas para a maioria das pessoas, é um lugar para relaxar e tomar sol. Fora dos resorts no litoral, é como se o tempo voltasse atrás. As antigas aldeias no topo das colinas oferecem uma visão do Portugal de outrora. Esta é a cidade murada de Óbidos, cuja história remonta aos mouros no século X. O nome deriva do termo latino Oppidum, que significa cidade fortificada. No século XII, o rei deu a cidade e as terras que a circundam para a rainha. Elas passaram 600 anos nas mãos da realeza, até a abolição da monarquia em 1883. Uma vez por ano, a cidade recria o espírito da Idade Média, com um mercado no qual estandartes e bandeiras heráldicas dão o tom, e a população local se veste como comerciantes, malabaristas, bufões, menestréis e soldados. Acima da cidade fica o castelo, que ao longo dos anos teve partes adicionadas e foi modernizado. Agora, a antiga residência real é uma pousada histórica, em que os hóspedes podem sentir o peso do passado ao caminharem pelos jardins e pelo pátio por onde as rainhas de Portugal pisaram. Um dos motivos de orgulho de Portugal é que as encostas em torno do Farol do Cabo da Roca são o ponto mais ocidental da Europa. Foi descrito por Camões no século XVI como aqui onde a terra se acaba e o mar começa. O ponto é identificado por um memorial na beira das falésias. O farol entrou em operação em 1772. Com o passar do tempo, foi sendo atualizado com as novas invenções, como o advento da eletricidade em 1897 e o gás de acetileno em 1917, que emitia um facho mais intenso. Hoje em dia, ele é totalmente automatizado. O farol fica acima de uma praia muito popular, distante somente 30 quilômetros de Lisboa. Para evitar que o litoral e a região montanhosa e verde próxima fossem urbanizados, em 1994, se decidiu criar uma reserva nesta área. O Parque Natural de Sintra-Cascais abrange uma área de 145 quilômetros quadrados. O vento e as ondas garantem a popularidade dos esportes aquáticos, entre eles o kitesurf, além, é claro, do grande número de surfistas experientes que ficam sentados nas pranchas à espera da melhor onda. Há também aqueles que estão começando a aprender a surfar. Há tempestades frequentes vindas do Atlântico, e o litoral rochoso se torna perigoso para embarcações de todos os tamanhos. No outro extremo da baía, marcando um promontório perigoso, está o Farol de Cabo Raso, construído em 1893. Foi eletrificado em 1947 e modernizado em 2003, recebendo um holofote mais potente.
Um dos resorts mais populares do litoral, já mais próximo de Lisboa, é Cascais. A popularização dos banhos de mar foi o impulso que transformou este lugar de uma vila de pescadores em uma cidade litorânea. A transformação ganhou força quando a família real construiu uma casa aqui, sendo seguida pela nobreza, que construiu elegantes residências, convertendo Cascais num local chique e sofisticado. Com a infraestrutura moderna de transporte, muita gente faz o trajeto de Cascais para Lisboa diariamente pela Avenida Marginal, que é famosa pelos motoristas que dirigem em alta velocidade, especialmente os motociclistas. Como consequência, o índice de acidentes é extremamente alto. Poucos quilômetros ao norte, é permitido acelerar o quanto quiser no circuito de Estoril. A pista, inaugurada em 1972, tem pouco mais de 4 quilômetros. O Grande Prêmio de Fórmula 1 de Portugal ocorreu aqui até 1997. Estoril ainda recebe o Grande Prêmio de Motociclismo e outras provas da modalidade. O circuito também oferece cursos de competição, como estas pessoas estão prestes a descobrir assim que os outros motociclistas completarem as voltas. No alto, com vista para o circuito, está um dos mais românticos castelos portugueses do século XIX, o Palácio Nacional da Pena. Ele fica numa área militar que não permite voos, então a única vista possível é de longe. Mas mesmo à distância, se vê que o castelo tem uma mistura de estilos incluindo gótico, islâmico e renascentista italiano. De volta ao litoral, começam a surgir os subúrbios de Lisboa, embora ainda haja resorts à beira do mar. Esta é a praia de Carcavelos, a maior neste trecho de litoral. Devido à proximidade de Lisboa, é um lugar concorrido durante os fins de semana de verão. Logo adiante, há um lembrete do passado de Portugal, na forma do Forte de São Julião da Barra. É a maior fortaleza costeira do país e foi projetada para defender a entrada do rio Tejo. Agora é a residência oficial de um ministro do governo. Outro tipo de autoridade é administrada deste centro de controle marítimo de aspecto futurista. Em 2011, o Porto de Lisboa registrou um novo recorde, de 330 grandes cruzeiros que chegaram e partiram, sem contar as centenas de navios de carga. Lisboa é a capital de Portugal e a maior cidade do país. Possivelmente, foi fundada pelos fenícios como porto comercial mais de 3.000 anos atrás. A forte influência árabe se deve aos 450 anos de ocupação dos mouros, até o país ser reconquistado pelos portugueses no século XII. A cidade foi construída sobre 7 colinas com vista para o rio Tejo, que reflete luz na cidade. Lisboa já foi o centro de um grande império que se estendia do Brasil, a oeste, até a Índia, no leste, e grande parte da cidade reflete esse passado. A Era dos Descobrimentos deu origem a grandes riquezas quando, em 1497, Vasco da Gama estabeleceu uma rota para a Índia, passando pelo Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, dando início ao que se denominou a Era de Ouro. O período é celebrado no Monumento aos Descobrimentos. O original foi projetado em 1939 para abrir a Feira Mundial Portuguesa e depois foi retirado. Em 1958, decidiu-se instalar uma cópia ampliada e permanente no mesmo lugar. Ele tem 52 metros de altura, com 16 exploradores de cada lado, como se estivessem no convés inclinado de um navio sob as velas infladas. Na proa está Dom Henrique o Navegador,
o terceiro filho do rei, que teve um papel importante nesse período de explorações. O monumento fica no local de onde esses homens valentes e intrépidos embarcaram rumo ao desconhecido, nos séculos XV e XVI. Perto dali fica a Torre de Belém, construída no estilo gótico tardio português pelo rei João, pai de Dom Henrique, o Navegador. A torre era parte do sistema de defesa e também um ponto de entrada simbólico de Lisboa. Não é difícil imaginar como seria estar no topo e olhar para o mar, à espera de navios que retornassem de novos mundos, talvez carregados de tesouros. Mas a vista não era das melhores de dentro das masmorras, onde prisioneiros do Estado eram mantidos até meados do século XIX. Atualmente, a Torre de Belém é uma das atrações mais visitadas de Lisboa. Sua importância foi reconhecida em 1983, quando foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Diante do Rio Tejo fica a Praça do Comércio, que é mais conhecida como Terreiro do Paço. Aqui ficava o Palácio Real, até que no século XVIII, um terremoto seguido de um tsunami o destruiu, assim como grande parte da cidade. Num intenso esforço de reconstrução, uma nova praça foi erguida. Os edifícios foram ocupados por serviços de alfândega e autoridades portuárias, e daí se originou o nome Praça do Comércio. Uma das atrações turísticas preferidas é o Elevador de Santa Justa. Foi construído como forma de ligar as ruas baixas da cidade à Praça do Carmo, que fica no alto. Era uma subida árdua nos meses quentes. O elevador foi inaugurado em 1902. Tem capacidade para 25 passageiros e sobe 45 metros. Em frente, numa das 7 colinas de Lisboa, está o Castelo de São Jorge, que data do século VI. Ele foi dedicado ao santo padroeiro da Inglaterra quando Portugal e Inglaterra assinaram um tratado de paz duradouro em 1371. Lisboa também tem um lado moderno, o Parque das Nações, local da Exposição Mundial de 1998. Após o encerramento, a área foi sendo transformada, com várias construções novas que incluem quarteirões comerciais e residenciais, hotéis, shopping centers, museus e espaços abertos, criando um interessante contraste com a cidade histórica a poucos quilômetros de distância. Os turistas podem pegar o teleférico sobre a orla, que oferece vistas espetaculares, entre elas a da Ponte Vasco da Gama. Ela foi inaugurada a tempo para a Exposição Mundial de 1998, celebrando 500 anos da descoberta da rota marítima para a Índia por Vasco da Gama. O último destino desta viagem domina a orla histórica de Lisboa. Esta é a Ponte 25 de Abril. Ela leva esse nome porque em 1974 foi a data de início da Revolução dos Cravos, que tirou a ditadura do poder. A ponte, inaugurada em 1966, costuma ser comparada à ponte de Golden Gate, em São Francisco. Mas, na realidade, se inspira na ponte de Auckland, a poucos quilômetros de distância. E guardando a ponte e Lisboa está o enorme monumento a Cristo. Erguido em 1959, em agradecimento a Deus por proteger Portugal dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Um lugar marcante para terminar esta jornada.